Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula da Anatomia Aplicada. E o tema da aula de hoje é a anatomia da perna. Na parte anterior da perna, essa região localizada entre o joelho e o pé, nós encontramos alguns músculos, dentre eles o músculo tibial anterior, o músculo extensor longo do hálux, além do músculo extensor longo dos dedos, ok? Músculos localizados na região anterior da perna. Lembrando que os músculos localizados na região anterior do membro inferior como um todo, seja da coxa ou da perna, são responsáveis por movimentos de extensão. No caso específico dos músculos anteriores da perna, como esses que estão aqui ao meu lado, eles vão ser responsáveis pela extensão do pé, principalmente no caso, da extensão da planta do pé. Ou seja, a extensão da planta do pé seria andar de calcanhar, apenas com os calcanhares encostados sobre o solo, por exemplo. Então, extensão plantar, que seria a extensão da planta do pé, é a mesma coisa do que dorsiflexão, ou seja, flexão dorsal. É a mesma coisa, extensão plantar e flexão dorsal do pé, do dorso do pé, são a mesma coisa. Por isso, para vocês já irem inteirando sobre esse conceito, os músculos da região anterior da perna fazem a extensão plantar ou dorsiflexão. Isso vai ser importante quando formos abordar a parte de inervação da perna, porque existem algumas marchas, algumas alterações neurológicas relacionadas a essas questões, ok? Já no compartimento lateral, os músculos que nós encontramos serão o músculo fibular longo e o músculo fibular curto, os músculos fibulares. Lembra que a fíbula é um osso lateral em relação à tíbia. Então, os músculos fibulares longo e curto estão localizados na parte lateral da perna, ok? Na parte anterior, em relação ao quesito vascularização, na verdade anterolateral, pegando tanto os músculos da região lateral quanto os músculos da região anterior, a principal artéria que ajudará na irrigação desses músculos será a artéria tibial anterior, que é um ramo lá da artéria poplítea. Lembra que a artéria poplítea na região posterior do joelho, ela origina a artéria tibial anterior. Essa artéria passa por dentro da membrana interóssea da perna, ela perfura a membrana que existe entre a tíbia e a fíbula, conhecida como membrana interóssea, e chega na região anterior da perna, auxiliando na irrigação de todo o compartimento muscular da região anterior e lateral também, os músculos fibulares. E essa artéria tibial anterior, ela vai se continuar aí descendo em direção ao pé e aí vai atuar na formação da artéria dorsal do pé, que é justamente a artéria, por exemplo, onde se palpa o pulso, onde se sente o pulso pedioso do paciente, ok? Qual marcha o paciente pode apresentar diante de lesão dos nervos fibulares, superficial ou profundo? Primeiro vamos localizar esses nervos. Lembra que do nervo ciático ou isquiático, que é um nervo da região posterior da coxa, quando esse nervo chega lá na região da fossa poplítea, ele é separado, segregado em nervo tibial e nervo fibular comum. Esse nervo fibular comum, ele sai da região posterior, ali da fossa poplítea, e tende a ir para a região anterior. Quando ele faz esse movimento para contornar ali a região do joelho e chegar na região anterolateral, na verdade, da perna, ele se bifurca, ele se ramifica. Então, o fibular comum se ramifica em um nervo que é o nervo fibular profundo e o nervo fibular superficial. O nervo fibular superficial fará a inervação dos músculos laterais da perna, ou seja, a inervação dos músculos fibulares longo e curto, enquanto que o nervo fibular profundo será responsável pela inervação dos músculos da região anterior, ok? Da perna. E a gente já sabe que os músculos da região anterior são responsáveis pela flexão dorsal ou extensão plantar, que no fim das contas, na prática, é o andar com os calcanhares, apenas com os calcanhares postos sobre o solo.
Se esse nervo é lesionado, no caso do fibular profundo, consequentemente o paciente fará a movimentação contrária, ou seja, a marcha equínea, que nada mais é do que andar sobre as pontas dos pés e não mais com os calcanhares. Então, lesão do nervo fibular profundo gera a marcha equínea, né? Que isso, na prática é o andar com as pontas dos pés. Enquanto que a lesão, do nervo fibular superficial, que é o nervo responsável pela inervação dos músculos laterais da perna, resultará no pé em gota. O que é o pé em gota? É quando o paciente anda com o pé invertido, né? Com a parte plantar do pé, a sola do pé voltada para a medial. E ele vai andando com o pé voltado para a medial, como se o pé virasse uma gota, por isso o pé em gota. Então, lesão do nervo fibular profundo gera marcha equínea, o andar com as pontas dos pés. É só pensar no que aquele músculo, no que aquele compartimento muscular faz. Se ele é lesionado, ele vai atuar agora com a ação contrária. Ou seja, se ele fazia a dorsiflexão ou extensão plantar, que é o quê? Andar com os calcanhares, quando ele é lesionado, faz o contrário. Ele faz a dorsiextensão ou a flexão plantar. E na prática, é o andar com as pontas dos pés. Isso do nervo fibular profundo. Do nervo fibular superficial, o paciente vai andar com o pé em gota, ou seja, invertido, com a planta do pé, com a sola do pé voltada para a região medial. Ok? Quais músculos participam na formação do tendão do calcâneo, que é também conhecido popularmente, né, como tendão de Aquiles, o maior tendão do corpo humano? Serão justamente os músculos gastrocnêmios, né, o lateral e o medial, popularmente conhecido como panturrilha ou até batata da perna, também um termo muito comum de ser escutado por aí. E o músculo sóleo, que é um músculo profundo em relação aos músculos gastrocnêmios. Porém, não confunda, o músculo sóleo e os músculos gastrocnêmios, de forma geral, são músculos superficiais da região posterior da perna. Porém, quando comparados um em relação ao outro, óbvio que os músculos gastrocnêmios, lateral e medial, eles são superficiais em relação ao músculo sóleo, ok? E são esses três músculos que atuam na formação do tendão do calcâneo, também conhecido como tendão de Aquiles. Agora, profundamente, se a gente retirar os músculos gastrocnêmios e retirar o músculo sóleo, nós teremos essa visão, a visão posterior dos músculos profundos da perna. E quais são os músculos que compõem essa parte profunda e posterior da perna? Nós temos o músculo poplíteo, lá na fossa poplítea. Nós também temos o músculo plantar, que nesse caso aí está seccionado, também é um músculo bem proximal, ou seja, bem superior da perna, porém todos eles localizados profundamente e na região posterior da perna, ok? Nós também teremos o músculo tibial posterior, o músculo flexor longo do hálux e o músculo flexor longo dos dedos, atuando aí na região posterior e profunda da perna, ok? Além disso, ó, existe aí o tendão do músculo flexor longo dos dedos, tá? Perceba com que ele vai e contorna e cruza com o músculo, com o tendão, na verdade, né, do músculo flexor longo do hálux. E aí para poder gerar os seus tendões de inserção lá nos metacarpos e falanges dos nossos pododáctilos, né, ou dedos dos pés, ok? Em relação à parte de vascularização dessa região posterior da perna, lembrar que a artéria poplítea, que nada mais é do que a continuação da artéria femoral, pós-canal inguinal, ela vai originar a artéria tibial anterior, que é aquela artéria que perfura a membrana interóssea para poder irrigar a parte anterior da perna. E aí a artéria poplítea se continua como um tronco, chamado tronco tibiofibular. Esse tronco tibiofibular vai se bifurcar em artéria fibular, que ela é mais lateral, e na artéria tibial posterior, que é mais medial. Porém, ambas na região posterior da perna. Essas artérias vão descendo pela região posterior e elas vão passar, ó, vou voltar aqui, e elas vão chegar lá na região da planta do pé, né? Lembra que o dorso do pé
é irrigado pela artéria tibial anterior, né? A artéria dorsal do pé é a continuação da artéria tibial anterior. As artérias tibiais, a artéria tibial posterior e a artéria fibular, elas vão passar posteriormente aos maléolos, né? Medial e lateral, e vão em direção à planta do pé, para poder fazer a irrigação da planta do pé. Então, a irrigação do dorso do pé advém da tibial anterior, enquanto que a irrigação da planta do pé advém da tibial posterior e da artéria fibular, ok? Qual marcha o paciente pode apresentar diante da lesão do nervo tibial? Vamos primeiro localizar, né? O nervo tibial, ele advém, né, também lá do nervo isquiático. Como a gente já viu aqui, o nervo isquiático vai se segregar, se ramificar em fibular comum, que vai para a região anterolateral da perna, originando o fibular profundo e o fibular superficial. E o nervo isquiático também origina o nervo tibial, que fica localizado na parte posterior da perna. Então, região anterior da perna é inervada pelo fibular profundo, região lateral pelo fibular superficial e região posterior da perna pelo nervo tibial. Os músculos da região posterior da perna, via de regra, são responsáveis pela flexão plantar, ou seja, pela dorsiextensão, né? A extensão do dorso do pé, que seria o movimento de andar com os calcanhares, com as pontas dos dedos apontados, né? A dorsiextensão ou flexão plantar. É a ação fisiológica desses músculos. Porém, quando existe essa lesão, no caso do nervo tibial, o paciente faz o contrário. Ele anda com os calcanhares apoiados sobre o solo. Então, quando o paciente apresenta a marcha, né, andando com os calcanhares sobre o solo, é uma provável lesão do nervo tibial. Por quê? É só pensar na ação contrária. Se o nervo tibial inerva os músculos da região posterior da perna, que por sua vez são responsáveis fisiologicamente pela flexão plantar ou dorsiextensão, que na prática é andar com as pontas dos dedos sobre o solo, quando ele é lesionado, o paciente fará a ação contrária, ou seja, andar sobre os seus calcanhares. E nada mais é do que a marcha calcânea. Então, essa foi a nossa aula sobre a anatomia da perna. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro.